Olá pessoal! Na aula de hoje a gente vai começar a segunda parte do nosso curso que a gente fala de relatividade restrita. E para falar de relatividade restrita, a primeira coisa que a gente tem que considerar é a velocidade da luz. A gente sabe, e já usou várias vezes, que decorre das equações de Maxwell, do eletromagnetismo, que a velocidade da luz no vácuo é igual a c. Mas a gente sabe também da mecânica newtoniana e da transformação de Galileu para as velocidades, que a velocidade é um conceito que depende do referencial que a gente usa para lidar com o problema. Mas em momento nenhum a gente disse em qual referencial a velocidade da luz é igual a c. Ok, então vamos relembrar aqui como funciona a transformação de Galileu para velocidade. Então, se eu tenho um referencial A e um referencial B que está em movimento em relação a A e um referencial C que está em movimento em relação a B, a velocidade do referencial C em relação a A é a soma da velocidade de C em relação a B e a velocidade de B em relação a A. Mas será que essas transformações se aplicam à luz? Então, quando a gente fez as aulas anteriores, a gente sempre começava com uma atividade que, em geral, era um experimento, que a gente podia fazer em casa. Só que agora, para testar as noções que a gente vai ver em relatividade, a gente precisaria fazer experimentos com partículas ou corpos a velocidade próxima da luz. A gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso em casa. Então, como estratégia, a gente vai usar os famosos experimentos imaginários que o Einstein usou para desenvolver a teoria dele. Então, a gente não vai fazer o exercício, o experimento na prática, mas a gente vai fazer o exercício nas nossas cabecinhas. Então, o primeiro exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte: o que acontece se eu aplicar essas transformações para velocidade que a gente está acostumado na mecânica para a luz? Então vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um automóvel se movendo em relação ao referencial A com uma determinada velocidade, e agora o que vai acontecer é que o farol dianteiro desse automóvel vai piscar. Então, se a luz tem velocidade c em relação ao carro, a velocidade da luz em relação ao referencial A, se a gente usar a transformação que a gente acabou de ver, seria c mais a velocidade do carro. Então, a velocidade do automóvel em relação ao referencial A seria diferente de c. Agora, por outro lado, se o farol traseiro do carro pisca e a luz tem velocidade c em relação ao carro, a velocidade da luz em relação ao referencial A seria c menos a velocidade do automóvel, e por isso a velocidade da luz nesse referencial, se a gente usasse essas transformações, seria menor do que c. Será que isso se aplica de fato? Será que isso é consistente com as equações de Maxwell? E se a gente for para um caso limite em que a gente está correndo com velocidade exatamente igual a c? Se eu olho para um pulso de luz que foi emitido junto comigo no momento que eu comecei a correr, no meu referencial, será que essa onda luminosa, essa onda eletromagnética, se parece com um campo elétrico e magnético estático, estacionário? Será que isso também é consistente com as equações de Maxwell? São essas perguntas que a gente vai considerar na aula de hoje. E antes da gente começar a aula propriamente dita, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre elas.